Boa noite, galera. Bem-vindos à nossa aula 4, a última aula da semana do planejamento de estudos estratégico. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos muito importantes: como otimizar os estudos, como diminuir o tempo de estudos, sequências de estudos, mais o bônus aí, um presente para quem esteve em todos os ao vivo e a retirada de dúvidas. Boa noite, Cimeia. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Oi, Jéssica. Bom, gente, eu estava aqui falando na aula de hoje, a gente vai aprender sobre otimização dos estudos. Então, a gente vai aprender aqui sobre como otimizar o tempo na hora de estudar. E isso cabe em todas as áreas: escola, vestibular, pré-vestibular, universidade, enfim. Porque são passo a passo coringas. Então, tudo que você vai aprender aqui, você vai poder aplicar em diversas áreas, até mesmo no seu trabalho na realização de atividades. Bom, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre otimização do tempo. Muitas vezes na hora de estudar, a gente não se perde, mas acaba usando o tempo para uma coisa que não é tão importante. Então, eu vou citar algumas coisas que eu considero que tomam tempo e não são tão importantes. Em alguns casos, a famosa letra bonitinha, né? Ficar desenhando demais, ao invés de realmente se importar com o conteúdo e escrever o que tem que escrever, resumir o que tem que resumir. Isso toma muito tempo. Isso acaba atrapalhando a otimização do tempo. Então, uma dica: cores são de extrema importância, sim. É importante que você defina um código de cores, que se você for ler um artigo científico, se você for fazer uma leitura de um livro, de uma apostila, é importante sim você ter um código de cores para você saber a que cada termo se refere. Então, eu vou indicar para vocês esse código de cores, como é que ele funciona. Por exemplo, eu tenho um conceito. Quando eu vou ali e vejo um conceito, uma palavra que depois dela vem um conceito, eu uso, por exemplo, um marca-texto laranja, uma caneta vermelha, para remeter-me a conceitos. Ah, agora tô lendo aqui e eu tô me referindo a datas, né? São datas importantes. Então, eu vou marcar de azul. Esse tipo de código de cores, com o passar do tempo, claro que na primeira vez que você utilizar, você não vai lembrar de cara. Mas conforme você for repetindo esse tipo de código de cores, seu cérebro ele vai aprender que aquela cor se remete àquilo e para achar as informações depois, se você for fazer uma revisão, se você for estudar para uma prova, vai ser muito mais fácil. Principalmente para você. Se você lê muito artigo científico, se você gosta de ler artigo científico para usar em redação, ou se você precisa para usar na prova da faculdade, enfim, é muito interessante você usar esse tipo de código de cores. E é um código de cores que você pode fazer, gente, no computador. Você não precisa necessariamente imprimir, né? Te baixa aqueles leitores lá de PDF, dá para colocar um marca-texto lá de qualquer cor. Então, é muito interessante que você otimize o seu tempo, ao invés de escrever com letra muito desenhada, utilizar as cores mesmo ao seu favor. Assim, você vai marcando lá e vai melhorando o seu tempo. Uma coisa que pode otimizar muito o seu tempo é fazer leituras ativas. Como é que geralmente são as leituras ativas? É você lendo e resumindo, ou você lendo e definindo um parágrafo em uma palavra, ou definindo um processo inteiro em uma frase. Assim, você não perde tempo no sentido de, quando você vira a página do artigo, quando você vira a página do livro, quando você vira a página da apostila, você tem que voltar para a primeira, porque aí você começa a ler a segunda página, você não entendeu nada da primeira. Aí você perde tempo, porque aí você tem que voltar a ler a página anterior. Então, uma dica que eu dou é: faça leituras ativas. Leituras ativas, elas ajudam muito a reter mais, a ter mais foco e mais atenção para o que você está fazendo, para a atividade que você está realizando. Então, opte sim por estudos ativos. O que pode ser um estudo ativo, gente? Leitura ativa, estudar por questões, questões rápidas, né? Questões inéditas. Revisão ativa, o que pode ser uma revisão ativa? É resolver uma lista de exercícios difíceis, é um flashcard, tudo que faz seu cérebro pensar rápido e tenha perguntas e respostas, também é considerado um estudo ativo. Então, isso também é uma forma de otimizar o tempo. Mas a gente usa alguns truques muito específicos que a gente chama de sequências de estudos. Essas sequências de estudos são várias, gente. Sequência A, B, C, D, enfim, são várias sequências.
mas eu separei aqui as mais importantes para falar para vocês e que talvez essas sequências irão ajudar vocês aí a melhorar o tempo e otimizar o tempo de estudos. Então vamos lá. Primeiro, o que são sequências de estudos e o que é PRD? Eu vou fazer uma analogia aqui para quem não está no vestibular, já está na faculdade. Isso também pode ajudar. Então, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Mas só para eu ter certeza. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Comenta aqui, só para eu ter certeza. Que o áudio tá bom, que a iluminação tá boa, tudo certo? Digam aqui para mim. Tá ótimo. Vamos continuar. O PRD. Peso, recorrência e dificuldade. No vestibular, o que é o peso? Cada universidade ela tem uma coisa que a gente chama de termo de adesão. Então, a cada universidade, geralmente dentro das universidades, em cada curso, esse termo de adesão ele muda. Então, por exemplo, medicina na UFMG, os pesos são iguais para todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento têm peso 1. Já na ESCS, por exemplo, ciências da natureza e linguagens têm peso 4. Então, o que é esse peso? É a sua nota vezes esse valor. Então, por exemplo, redação na ESCS tem peso 2. Então, é a minha nota da redação vezes 2 e o resultado. E assim em todas as áreas. Ao final de todas essas somas e multiplicações, você vai somar todos esses resultados e vai dividir pela soma dos pesos. E aí você vai ter a sua média ponderada, que é aquela média que é usada no SISU, que é usada por aí para você conseguir passar naquela universidade. Então, isso é o peso, é quanto vale cada área do conhecimento naquela universidade que você escolheu, enfim. Recorrência. No vestibular, o que é a recorrência? É o quanto de vezes aquele assunto caiu, é a possibilidade daquele assunto cair de novo. E a dificuldade é uma coisa sua, é a sua dificuldade naquele conteúdo, naquele assunto. Então, por exemplo, a sequência AA, ela é indicada para quê? Para quando o peso, a recorrência e a dificuldade são muito altos. Então, um exemplo aqui, o meu peso, se eu fosse fazer medicina na ESCS, para química, que é ciências da natureza, é peso 4. Então, o peso é muito alto. A recorrência que cai no Enem, substâncias inorgânicas, é de 65%. Então, cai mais da metade das vezes. Então, é interessante sim, a recorrência é alta. E eu tenho muita dificuldade nesse conteúdo. Então, a sequência ideal para mim, nesse caso, é uma sequência A. E aí a gente vai falar sobre o que é uma sequência AA. É um passo a passo de como você vai estudar aquele conteúdo específico. Então, na sequência AA, você vai começar pelo caderno ou pelo livro. Por que fica nesse ou? Depende muito do seu caderno. Se você não tem um caderno bem estruturado, se você é um aluno que assiste a aula e não sabe montar o caderno, se você é um universitário que assiste lá palestra, que assiste a aula e não sabe montar um caderno que realmente te ajude na hora de estudar para a prova, enfim, vai ser difícil você conseguir fazer essa sequência. Então, você vai ter que apelar para quê? Para artigo ou para livro. Se você é uma pessoa que está estudando agora para o vestibular, recomendo que seja livro. Você não tem muito conteúdo, você está aprendendo agora, então é interessante usar o livro. Aula, nesse caso, a aula entra também nesse passo a passo. Porém, a aula é só se houver muita necessidade, se você não conseguir entender aquele conteúdo estudando sozinho. Exercícios. Esses exercícios têm que ter gradação de dificuldade, que foi o que eu ensinei para vocês nas outras aulas, né? Ele tem que respeitar a ordem do conteúdo. Aí, em questão a quantia de exercícios, vão ser de 10 a 25 exercícios nessa sequência de estudos. É uma sequência de estudos mais longa. Então, você vai demorar nela mais ou menos ali umas 4 horas. Ela é uma sequência de estudos bem longa. Então, é por isso que eu só recomendo ela mesmo se você tem muita dificuldade, o peso e a recorrência são muito altos. Sobre a sequência A.
A sequência A, ela é indicada para matérias que o peso é baixo, a recorrência é alta e você tem muita dificuldade. Então, é interessante que você faça uma sequência A. Como é que é uma sequência A? Vou colocar aqui a fotinha para vocês. Na sequência A, você também tem o caderno e o livro. Só que aqui você vai ter um resumo. Então, esse resumo, ele pode ser feito só do livro e, no caso da sua leitura, que eu recomendo aí a leitura em Savoring, e aula só se tiver muita necessidade. Então, o caderno nessa sequência é muito dispensável. No entanto, nem tem nenhuma especificação de como você fazer esse caderno. É bem dispensável mesmo nessa sequência. Livro, a leitura em Savoring. Lá no Telegram coloquei o roteiro para vocês. Então, lá no roteiro tem o que é isso, tem os posts que é interessante vocês olharem, que tem muito conteúdo aqui. Separei tudo por aula, tudo certinho para vocês. Exercício também, com gradação de dificuldade. Nesse caso aí de 5 a 25, mas diminui, dá para diminuir até de 5 a 20 exercícios. Você não precisa fazer tanto exercício igual na sequência A, que é de 10 a 25. O mínimo ali são 10 questões, né? Já é uma sequência mais rápida, são uma média ali de 3 horas. Não é tão rápida assim, né? Mas é uma sequência extensa, mas é mais rápida em relação à sequência A. Então, se o peso é baixo, a recorrência é alta e minha dificuldade é alta, eu posso usar uma sequência A, que vai caber muito bem. A sequência B. A sequência B, ela tem B e BR, que é a sequência B e a B de recreio. Mas nesse caso, vou indicar para vocês a sequência B, porque na B de recreio você tem que dominar muito o conteúdo. Então, para quem está na universidade, para quem vai fazer vestibular, é muito difícil você ter um conteúdo que você sabe assim 100% e você não precisa estudar nada. Então, na sequência B, a gente indica para quando o peso é alto, a recorrência é baixa, mas a dificuldade é alta. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, plano cartesiano. Vamos se dizer que só cai no Enem ali 30% das vezes. Mas tem peso 3 naquela universidade e eu tenho muita dificuldade. Então, é interessante que eu use uma sequência B. Eu não vou estar deixando de estudar, mas também não vou estar dando importância para um assunto que nem cai tanto. Não é um assunto que vai cair tanto lá na prova da universidade, não é um assunto que vai cair, provavelmente, na prova. Então, eu não tenho necessidade de perder o meu tempo estudando esse tipo de conteúdo. Afinal, as chances dele cair naquela prova é muito difícil. Então, assim, você já otimiza o seu tempo. Você não perde tempo estudando coisas que talvez não caiam. Então, nessa sequência, você dispensa o livro. Livro e aula nessa sequência vai ser dispensado, porque a intenção aqui, nesse tipo de sequência, já tem um caderno. Então, você vai estudar pelo caderno e vai partir para os exercícios. É interessante que, se você tiver a possibilidade, né, se for usar um livro ou, enfim, uma lista de exercícios que tenha gabarito, você observa o gabarito. Nunca ignora o tipo de os exercícios resolvidos, pois exercícios resolvidos, eles vão te dar o passo a passo de como resolver aquela questão. Então, é muito importante, né? Então, aprende a montar um caderno, que nessa sequência o caderno é muito precioso. Então, na sequência B, você vai usar o caderno, vai fazer os exercícios também com gradação de dificuldade e já é diminuída as questões, né? De 10 a 20 exercícios no máximo. E sem ignorar os exercícios resolvidos. Agora, a gente vai falar sobre a sequência D. A sequência D, ela também é chamada de engenharia reversa. Por quê? Ela é uma sequência super rápida. Ela é assim, eu preciso fazer uma atividade aqui depois disso, eu tenho um compromisso, alguma coisa assim, mas eu preciso revisar esse conteúdo, eu preciso dar esse conteúdo rapidinho. Mas eu já entendo um pouco desse conteúdo. Esse conteúdo não é um conteúdo estranho para mim. Então, a sequência D ela é indicada para que tipo de conteúdo? Para quando o peso, a recorrência e a dificuldade são baixos. Então, você já estudou aquele conteúdo, mas o peso para a universidade que você quer é baixo. A recorrência que ele cai na prova, que ele vai cair na prova da universidade ou que ele vai cair na prova do vestibular é muito baixo. E eu não tenho muita dificuldade nesse conteúdo. Que tipo de conteúdo eu poderia enquadrar para dar um exemplo para vocês? Sei lá, gente. Frações, vamos dizer frações. Claro que cai no Enem. Tem uma porcentagem considerada, mas vamos dizer que não caia.
Então, frações é um conteúdo que eu não tenho dificuldade, é um conteúdo que quase não cai e é um conteúdo que tem peso baixo naquela prova, naquela universidade, vamos dizer que tem peso 1. Então, não tem muita relevância eu perder meu tempo estudando uma matéria dessa. Isso vale para todas as áreas, gente. Seja em língua portuguesa, seja em biologia, seja numa matéria específica lá da universidade. Esse tipo de sequência pode ser muito bem aplicado para esse tipo de conteúdo que geralmente não cai, ou que ele nem está lá na sua matriz do curso também. É muito válido estudar com esse tipo de sequência. Então, vamos lá. Revisando sobre as sequências. Sequência A, indicada para quando o peso, a recorrência e a dificuldade são muito altos. Na sequência A, o peso é baixo, a recorrência e a dificuldade são altas. Na sequência B, o peso é alto, a recorrência é baixa e a dificuldade é alta. E na sequência D, que é a engenharia reversa, você vai fazer diferente. Nessa sequência, geralmente você começou ali pela teoria e depois foi para os exercícios. Na sequência D, que é a engenharia reversa, você vai começar olhando a resolução. Então, você não vai começar vendo as questões, nem nada, você vai ver a resolução das questões. Depois disso, você vai para o caderno. Desse caderno, você vai fazer o resumo. Depois, você vai fazer os exercícios. Então, primeiro você olha a resolução, então você já vai ter uma ideia de como faz aquilo. Vai para a teoria, então é uma teoria rápida, é um consumo rápido, então é um caderno. Ou um resumo, pode ser um caderno ou um resumo. Ou nesse caso, nesse tipo de sequência, que o peso, a recorrência e a dificuldade é baixa, é válido também colocar um Google aí. Então, você pode jogar ali numa pesquisa do Google e estudar qualquer coisa. Afinal de contas, não é uma matéria importante, senão você não colocaria ela na sequência D. Pelo menos espera-se, né? Que você não coloque. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre simulado. Simulado. Para que simulados são importantes e para que a resolução de lista de exercícios são importantes? Lista de exercícios, principalmente na faculdade, também é importante. Quem entra na faculdade acha que tudo deu certo, né? Já passou, pior já passou, mas não, é aí que o trem piora. Então, se você está na universidade ou você vai prestar um concurso, você já é formado, enfim, vai prestar um concurso para alguma área específica, é importante sim que você faça muitos exercícios. Por quê? Exercícios é uma forma de estudo ativo e uma forma de estudar mais rápido. Então, você vai perder menos tempo estudando aquilo e vai aprender mais rápido, pois o seu cérebro, quanto mais ele tem perguntas e respostas, quanto mais ele é estimulado, é mais rápido que você tem aquele aprendizado. Então, eu recomendo sim que vocês façam muitos exercícios. Simulado. Eu recebo muitas perguntas a respeito de simulado aí no pré-ENEM, no pré-vestibular, enfim. Gente, simulado, quando que eu indico a pessoa fazer simulado? Quando ela já tem um pouco de conteúdo. Não adianta você querer fazer simulado ali no primeiro mês. Você começou a estudar agora. Você ainda está entrando no ritmo. Não adianta você fazer simulado agora, porque de 120 questões, você vai errar umas 80. Aí você não vai conseguir estudar 80 erros. Você não vai conseguir estudar 80 questões que você errou. Porque qual é a questão de simulados? É você analisar o seu conhecimento. O que você está errando, o que você está acertando, o que precisa consertar. Então, eu recomendo que você passe a fazer simulado quando você se sentir à vontade para fazer. Claro que você não vai ficar empurrando com a barriga, né, gente? Querer fazer lá no último mês pré-ENEM simulado, não é assim. Simulado é feito em 2 semanas, na terceira você corrige. Então, como é que você faz? Uma semana linguagens e redação, na outra semana ciências da natureza e matemática. Você pode deixar para corrigir os 2 na outra semana e dividir para estudar os erros no próximo final de semana, e aí você ocupa todos os seus finais de semana. Ou você pode fazer do estilo que eu faço. Faço no sábado, corrijo no domingo. Faço no sábado, corrijo no domingo. E assim eu fico com o final de semana livre do mês, que é o final de semana que eu posso fazer o que eu quiser. Posso ficar acordado até mais tarde, posso fazer alguma coisa diferente, enfim. Então, vai da sua opção em relação a dia e momento de correção. Sobre realização é quando você tiver a vontade, você tiver um conteúdo. E agora, o que também é importante, falei sobre dias de simulado, falei quando que o simulado é aconselhável. Agora eu quero conversar com vocês sobre correção de simulado. Como é que eu corrijo um simulado?
a gente faz uma coisa que a gente chama de autodiagnóstico. Você pode fazer isso também em prova da faculdade, em prova da universidade. Isso também vai ajudar bastante. Você coloca o assunto da questão, você coloca, às vezes, o número também. É o número, o assunto da questão e por que você errou. Quando você faz isso, você tem um parâmetro do que está acontecendo que você está errando. Então, geralmente, como funciona o autodiagnóstico? Número de questão, uma coluna ali é para colocar o número da questão. A segunda coluna é para você colocar o assunto daquela questão. E a terceira é o motivo do erro. Quais são os 3 possíveis motivos de erro? Tempo, atenção e conteúdo. Então, se você for ali, você corrigiu a sua prova, você corrigiu o seu simulado, tem muito erro por falta de conteúdo, você precisa rever como você está estudando. Agora, se tem muito erro por falta de tempo, você precisa aprender a gerenciar o seu tempo de prova. Aqui. Tô até esquecendo de mostrar. Aqui, simulado. E se você está errando por falta de conteúdo, você precisa rever como você está estudando. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. O motivo do seu erro é o que vai te diagnosticar, é o que você realmente vai saber no que você está errando e por que você não está aprendendo aquele conteúdo. Aí, ó, na imagem dos simulados, para que é importante os simulados? Eu deixei isso, sugestão de fazer aos sábados, e você tem que simular o dia da prova. Então, é sem relógio, é sem celular, é sem computador, é sem poder ficar indo toda hora ao banheiro, sem poder ficar indo toda hora na cozinha, você sentar e você fazer como no dia do Enem, tá? Então, tenha cuidado que simulado é para simular. Então, é realmente para ser como vai ser no dia da prova. Para que é importante simulado? Treinar seu gerenciamento de tempo de prova e estratégia de resolução. Na aula de ontem, eu cheguei até a comentar sobre estratégia de resolução de prova. Em provas como o Enem, que é extremamente estressante, que é uma prova extremamente longa e você passa muito tempo fazendo ela, você precisa muito treinar o seu gerenciamento de tempo de prova. Porque às vezes você pensa que você tem muito tempo, porque é muito tempo, entre aspas, na verdade é muitas questões. Então, para você resolver, você precisa ter um plano de resolução de prova. Então, uma dica que eu dei para quem até gravei na época do Enem esse ano, agora em janeiro, do Enem 2020, estratégia para resolução de prova, principalmente ciências da natureza e matemática, né? Tudo que envolve cálculo. Primeiro, você resolve as questões que você sabe e faz rápido. Depois, vocês resolvem as questões que vocês sabem, mas demora. E depois, vocês vão tentar aquelas impossíveis. Por quê? Você fazendo as que você sabe, faz rápido, que você sabe, demora, você tem uma garantia, porque você sabe. Então, você já vai passar aquelas questões pro seu cartão de resposta, né? Pro seu gabarito, enfim. Já as questões que você não sabe, que você ainda vai tentar na sorte, você deixa para depois. Você não pode perder tempo com esse tipo de questão, né? E a prova do Enem não é uma prova que te prejudica, que não te prejudica, entre aspas, mas prejudica. Eu costumo responder a prova. Não é como em prova do PAS. Na prova do PAS, quanto mais você acerta, quanto menos você erra, melhor. Então, se você faz um tipo de vestibular seriado, que é igual o PAS da UNB, que uma questão errada anula uma certa, aí é válido deixar sem questão em branco. Mas é importante que você tente, sim, resolver as difíceis, mas se houver tempo. Então, é importante você ter esse seu gerenciamento de tempo de prova, para que dê tempo de resolver todas as que você sabe, faz rápido, as que você sabe, demora, e passar elas para o gabarito, porque elas são a prioridade. Depois, você resolve as que você não sabe. Aí eu coloquei: domingo é dia de corrigir o simulado e estudar os erros fazendo DAD. Então vamos lá, expliquei sobre autodiagnóstico, aprendendo como o autodiagnóstico funciona. DAD consiste no quê? Distribuir, avaliar e determinar. Você vai distribuir essas matérias, porque vão ser vários conteúdos. Tem conteúdo que é do mesmo assunto, né? Tem questão que é do mesmo assunto, então você vai agrupar elas ali. As que são de assuntos diferentes você vai separar. E depois você vai avaliar. Você vai avaliar qual foi o motivo do seu erro. Se foi por falta de conteúdo, você vai colocar aquelas questões em um lugar, seus erros em um lugar. Se foi por falta de tempo,
você vai colocar em outro lugar. Se foi por falta de atenção, você vai colocar em outro lugar. Então, você vai avaliar ali os quais são mais necessários também que você estude. Então, nessa avaliação, vai entrar o motivo do erro, porque você errou, e também o PRD dessas matérias, que foi o que eu ensinei para vocês. Então, no autodiagnóstico, você não só vai identificar por que você está errando, o que você está errando, mas também vai aprender a determinar o que você vai fazer para corrigir esses erros, baseado nas sequências de estudos. Então, sim, é muito importante e vai otimizar, sim, o seu tempo. No princípio, esse processo vai demorar para ser feito, mas conforme o tempo for passando, você vai resolvendo, você vai distribuindo, você vai avaliando, você vai determinando tudo muito rápido. Já o determinar. O que é esse determinar? É distribuir as matérias, avaliei, e agora eu vou determinar. Como é que eu determino? Definir a sequência com a qual eu vou estudar aquele conteúdo. Beleza? Tudo baseado no meu motivo de erro e porque eu errei. Então, isso são sequências de estudos e as instruções para você fazer um simulado. Agora, eu quero saber de vocês aí que estão me assistindo. Deixa eu tirar esse trem. Quero saber aí, Carol, a dúvida de vocês. O que vocês têm para perguntar em relação a estudos? Carol, você tá muito assídua aqui, viu? Tá de parabéns, de todos os ao vivo. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, eu não sei se tem a possibilidade, mas se tiver, coloca na caixinha de perguntas, né? Você só tem um balãozinho aqui embaixo, não sei se é desse ou desse lado, mas é um balãozinho com uma interrogaçãozinha. Então, você pode colocar uma pergunta aqui e aí eu vou respondendo caso surja aí no meio da nossa finalização. Então, na aula de hoje, a gente viu diversas formas de otimizar o tempo. Então, eu falei sobre o quê? Código de cores, falei sobre PRD, falei sobre sequências de estudos, eu falei sobre simulado, falei para que é útil o simulado e como corrigir os simulados e avaliar os seus erros. Mas é importante também a gente voltar um pouco em materiais de estudos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou indicar para vocês os livros. Lembra que eu falei que eu ia indicar os livros para vocês? Então, os livros indicados são esses. Livros do Amabis e Martô, o nome, para biologia. Usberco e Salvador, para química. Manuel Paiva, para matemática. Ramalho, para física. Eustáquio alguma coisa, tá, gente? Para geografia. William Roberto Cereja, para interpretação de texto. Moderna Plus de história. O de arte também, da Moderna Plus. Moderna Plus de português. Moderna Plus de filosofia e sociologia. Esses livros, alguns deles, livros completos, estão no Drive do Help Enem. Já tem outros que estão apenas o sumário. Só que tendo o sumário do livro, para você pesquisar sobre aquele conteúdo, para você achar a apostila, é muito mais fácil. Então, você não precisa ficar com medo. Você só não pode se basear no nada do conteúdo e procurar em qualquer lugar. Então, tendo o sumário já é muito útil, porque você sabe o que pesquisar e na ordem certa. Alguns desses livros citados têm volume 1, 2 e 3. Tem outros que são volume único, então você tem que avaliar bastante. Sobre os livros da Moderna. Oi, Vanito, obrigada. Sobre os livros da Moderna Plus. Você não acha eles em PDF. Eu achei só os... desculpa, está saindo toda hora. Minha internet hoje não está muito boa. Tudo bem, Carol, fica tranquila. Sobre os livros da Moderna Plus, a gente não acha PDF deles, tá? Então, se eu não me engano, eu achei só de alguns e achei só o sumário. Tá tudo lá no Drive. É só vocês irem no link aqui da biografia. Eu vou mandar o grupo de links lá no Telegram já. E lá vocês vão encontrar alguns desses livros. Questão de faixa de preço sobre esses livros. Se você for comprar ele novo, sai caro, gente. Mas tem muito sebo online, muito sebo aí pelas cidades que vendem esses livros e muito barato. Eu já vi de alguns desses livros, eu acho que foi o do Amabis, por R$20, R$30. Só tentem comprar edições mais novas. O mais novo possível das edições são os que vocês compram. Não compre edição muito antiga, tá?
Claro que vocês vão pensar no valor, se vocês não acharem o PDF. Alguns até tem para fazer leitura online, então vocês podem observar isso também. Se deve fazer leitura online, gente, economiza, né? Vamos economizar. Outros não, tem que comprar mesmo. E outros você acha o sumário. Então, questão de preço pode variar muito e varia muito sobre o ano do livro. Então, optem por não escolher livros muito antigos, mas também se você não pode comprar uma edição aí 2020, tá tudo bem, escolha o mais antigo. Ali, gente, eu recomendo de no máximo 2015 para frente. Os outros antes disso são muito antigos e acaba ficando muito desatualizado, principalmente se for de língua portuguesa, né, que tiveram muitas atualizações, enfim. Então é muito importante. Antes que vocês perguntem, Jamile, mas e redação? Redação é muito importante. Você pode estudar redação de diversas formas. Eu vou dar algumas indicações aqui para vocês no quesito redação. Esse ano, eu tô fazendo um curso de redação. Curso de redação na Vila, da professora Anabel Bellarmino. O curso, gente, né, não é por nada não, mas o curso é muito bom. O pessoal aqui de casa vê, a evolução é muito boa. E é um preço muito acessível, né? Mas, se você é uma pessoa que não tem condições, assim como eu não tinha condições até esse ano, você pode estudar redação como? Presta bem atenção. Primeiro, analise os modelos de redação nota 1000, de preferência de 2017 para frente. Por quê? Até ali 2016, palavras como primeiramente, esses conectivos entre aspas, poderiam ser usados. Só que depois do Enem de 2016, muita coisa mudou. Então, é interessante que você observe as redações nota 1000 ali de 2017 para frente. Porém, todavia, entretanto, jogue os temas na internet e pode observar também as dos anos anteriores para você entender a estrutura sintática que eles usavam. Porque o que acontece? As competências do Enem são 5 competências. Cada competência avalia uma coisa. Tem competência que vai analisar a sua escrita tem que estar de acordo com a norma culta e norma padrão da língua portuguesa. Tem competência que vai analisar o seu repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? É quando você faz uma alusão histórica, por exemplo, quando você coloca ali um sociólogo no seu desenvolvimento. Então, se eu não me engano, é na competência 2 que isso acontece, seu repertório sociocultural é avaliado. Na competência 3, a competência 3 ela é um pouco mais complicada, entre aspas, mas não é um bicho de 7 cabeças. Na competência 3, vai ser avaliado o seu argumento, a sua argumentação, seu projeto de texto. Então, quando você observa redações nota 1000, são redações nota 1000. Então, elas têm um bom projeto de texto, elas têm uma boa estrutura, elas estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. São redações que não têm desvios, ou se tem, são mínimos de escrita, de ortografia, de gramática no geral. São repertórios socioculturais muito produtivos, são pertinentes. Então, estudem não só a forma como as redações são escritas, mas o que cada competência do Enem cobra. O Enem ele é muito específico. A correção da prova do Enem é muito específica no sentido redação. Então, você lendo as competências, você tem uma noção absurda do que é cobrado a você e você pode se aperfeiçoar. Então, se você não tem essa condição de fazer um curso, observe esse tipo de redação nota 1000, né? Procure propostas de redação, procure temas de redação estilo Enem, que tem o quê? Que tem os textos motivadores, texto 1, texto 2, texto 3 e uma proposta completa. O que é uma proposta completa? Não é só o tema violência contra a mulher. Isso não é uma proposta de redação completa. Então, se você vai estudar por si só, procure propostas de redações completas. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E isso é um tema de redação completo. Então, se você vai estudar a redação, opte, escolha por estudar e utilizar desses temas completos. Sobre como escrever a redação. Não inventa de ficar querendo fazer redação digitada.
Você não vai fazer redação digitada na hora da prova. Você precisa aprender sobre linhas, sobre períodos, né? Você precisa entender como sua letra ela funciona na folha. Então, você precisa escrever. Então, sim, a produção textual da redação, ela precisa ser feita à mão. Por mais que você faça ali o seu rascunho no computador, passar ela limpo tem que ser à mão. Sobre correção. É importante sim, gente, que eu não tenho condições de pagar o curso, mas tem professor que corrige sim, redação avulsa. Escolha professores que já foram corretores da banca do Enem. Exemplo, a minha professora Anabel, ela já foi corretora da banca do Enem. Né? Ela corrige ali a redação, ela lê cada palavrinha, ela frisa cada coisinha. E eu vou até perguntar para ela se ela faz esse tipo de correção avulsa. Mas se você não tem condições de pagar, tipo assim, um professor, entre aspas, um freelancer para fazer esse tipo de correção, uma plataforma que eu indico é o Me Salva. O Me Salva, ele é um cursinho online. Ele vende as apostilas do Me Salva são maravilhosas. E tem as apostilas que eles enviam aí, os PDFs, gratuitamente. Eles têm uns grupos de WhatsApp muito legais, que se você quiser, eu posso te mandar o site aqui no final, e aí você entra lá e você consegue entrar num desses grupos. Você pode adquirir o pack de apostilas. Nessas apostilas dele, gente, vem um conteúdo, exercício. Então é muito bom. Não é tão barato assim, mas são muito boas, vale a pena o investimento. E a plataforma em si é muito boa também. Os professores são muito bons, a didática deles é muito boa. Eu já usei por um tempo. E a correção de redação deles é muito boa. Eles também têm sistema de monitoria, gente. É bem legal. É um curso online bem estruturado. Por que eu não tô falando aqui de Descomplica? Eu não curto muito a correção da redação de Descomplica. Então é por isso que eu não tô indicando nesse quesito. As aulas do Descomplica são, eu vejo elas sendo muito longas, são divertidas, os professores são muito divertidos e tal. Mas são aulas muito longas e acaba virando muita brincadeira, às vezes distrai. Se você é uma pessoa que não tem muito foco, acaba distraindo bastante. Eu me distraía muito quando eu usei lá no primeiro ano. Então, hoje, se fosse para escolher entre as duas, eu escolheria o Me Salva, porque o Me Salva é mais completo. Mas Descomplica também é maravilhoso. E, gente, se vocês não têm condições de pagar um cursinho de redação, de pagar um cursinho online, de pagar um cursinho presencial, usem o YouTube. Vou até falar mais alto. Usem o YouTube. O YouTube tá aí, gente, lotado de conteúdo. Exemplo de uma pessoa que vai te ajudar demais em redação. Lucas Felp. Cara, terça-feira, minha professora deu uma aula, professora de redação, e ela utilizou a redação do Lucas Felp para dar uns exemplos pra gente sobre... Como é que é o nome? Esqueci agora. Do termo. Mas, enfim, ele resgatava uma coisa que ele falou lá na introdução e colocava no desenvolvimento 2, por exemplo. Foi esse o exemplo. E a redação dele, gente, é incrível. Ele dá muitas dicas no YouTube. Então é um canal que você pode super utilizar. Quem aí já tem o organizador de estudos do Help, lá nas três últimas páginas, tem uma lista de canais do YouTube, gente, que vocês podem assistir. Né? A aula tem lá de todas as matérias, tem para inglês, tem para história, filosofia, química, física. Mais uma consideração sobre cursinho online. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso tempo. Sobre cursinho online. Antes de você assinar o cursinho, um exemplo Me Salva, vê se você tem extrema necessidade em ter um cursinho de todas as matérias. Jamília, eu tenho muita dificuldade mesmo só em ciência da natureza. Não preciso muito de humanas, de linguagens, não. Eu consigo estudar essas aí tranquila. Então, o que você faz? Uma plataforma que eu indico é a do Ferreto. Tá? O Ferreto é ali ciência da natureza e matemática. Então, se você tem dificuldade só nesses, faz a do Ferreto. Agora não, Jamília, eu preciso mesmo do apoio em todas as matérias. Aí eu indico a do Me Salva. Mas usem e abusem dos canais do YouTube. Depois eu vou mandar uma listinha para vocês lá no canal do Telegram desses canais, para que vocês não fiquem tão perdidos aí a ver navios procurando qualquer canal no YouTube. Mas aí eu vou deixar para vocês. Bom, a aula de hoje foi essa, gente. Essa aula vai ficar salva aqui no Instagram.
até meio-dia amanhã. Amanhã, quando der meio-dia, eu vou excluir essa aula daqui. Mas todas as aulas, aula 1, 2, 3 e 4, estarão no YouTube. Já estão lá, aula 1, 2 e 3. E a aula 4, meio-dia e 15, vai sair lá no YouTube amanhã. Então, se você não assistiu, você tem até amanhã à noite para assistir todas essas aulas. Amanhã, quando der umas 7 horas da noite, por aí, 8 horas da noite, esses links serão retirados e serão fechados. Então, as aulas ficarão fechadas e o novo link vai ser gerado e vai ser só para a galera que está lá no Telegram e que se inscreveu no evento, tá bom? Então, aproveita para assistir logo essas aulas aí enquanto vocês têm tempo. Uhul! Pois é, Dudu, aproveita quando tem tempo. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que me acompanhou aqui durante o evento, durante essa semana, que tem se empenhado, que tem tirado dúvida, que tem mandado mensagem. É muito gratificante para mim estar aqui, ensinar essas coisas para vocês que eu tenho aprendido aí no decorrer da minha vida de pré-vestibulanda, de estudante. Eu sou realmente muito grata por vocês estarem aqui comigo. E logo, logo, quem sabe, não vem uma segunda semana aí do planejamento de estudos estratégico. Então, fiquem atentos e observem o e-mail de vocês. Se você for uma pessoa que ganhou o bônus, você vai receber uma mensagem no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Vai depender muito aí de como você se saiu durante essa semana. Então, fiquem de olho aí nos canais de comunicação que eu vou trazer todas as informações para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, foi um prazer estar com vocês aqui e ensinar todos esses conteúdos. Até a próxima!